Eu tenho procurado postar aí nos meus stories do Instagram alguns prints de orçamento que eu recebo diariamente pelo direct e pelo WhatsApp, o meu outro Instagram, que chama Cartões Personalizados. E muita gente me perguntou: Yuri, como que você faz para receber clientes interessados todo dia, orçamentos todo dia e assim fechar as vendas consequentemente, né? Primeira coisa que eu fiz para receber orçamentos todo dia, clientes interessados no que eu faço todos os dias, a todo tempo, primeira coisa é ter seu portfólio online. Assim você não tem barreiras geográficas e de horário para o seu cliente estar conhecendo o seu trabalho, conhecer o que você faz, o que você entrega de valor, né? Outra coisa, eu falo com uma linguagem muito clara para ele. Para ele quem? Para o seu cliente-alvo. Isso é uma das coisas que poucos designers entendem, que você tem que ter um único perfil de cliente-alvo que você queira atender. Você primeiro precisa definir o perfil de cliente ideal que você quer atrair. O que seria isso? Mas Yuri, o meu trabalho serve para todos os clientes. Todo mundo precisa de design. Nem todo mundo. Quem precisa de design é quem? Quem precisa ter uma comunicação atraente, quem trabalha como profissional. Por exemplo, um empregado não precisa de design. Para que ele quer fazer um site, quer fazer um cartão de visita, quer criar o design de algo? Primeiro você tem que ir na raiz do problema. O cara ele precisa de um design para quê? Geralmente para criar algo, alguma comunicação para ele que ele vai usar profissionalmente. E dentro dessas profissões estão incluídos diversos universos. Olha que louco isso. Dentro de cada profissão, cada pessoa tem uma necessidade. Por exemplo, o médico ele tem uma necessidade, o advogado ele tem uma necessidade, um bar tem uma necessidade, um supermercado tem uma necessidade, uma farmácia tem uma necessidade. Mas você pode falar, tudo se resume a cartão de visita, folheto, flyer, folder, site. Tudo bem, as peças são as mesmas. Porém, como cada um desses clientes percebe que você é capaz de produzir algo para ele, é diferente. Como assim? Se um médico, por exemplo, entra lá no teu Instagram, onde você escolheu colocar o teu portfólio online, você tem lá um flyer que você fez para um supermercado, um post que você fez para um bar e um logo que você fez para uma lavanderia. Por mais que ele precise de um logo, de um flyer e de um post para o Instagram dele, ele não vai conseguir ligar os pontos de saber que você também pode fazer para ele. Seria muito mais inteligente se você assim quisesse atrair somente médico, você cria um flyer específico para médico, você cria peças direcionadas no seu portfólio específica para aquele perfil de cliente. Eu vou dar o meu exemplo. Eu atendo doceiras, profissionais liberais que seriam nutricionistas, fisioterapeutas, advogados e dentistas. Tudo no mesmo Instagram. O meu primeiro alvo foram as doceiras. Como que eu tive essa sacada? Eu trabalhei há algum tempo com uma cliente que era doceira e eu fiz o site dela. Antes eu trabalhava com web designer, né? Aí eu fiz o site dessa doceira. E ela também, eu observei que ela precisava de cartão de visita, ela precisava de embalagem, ela precisava de design de etiqueta. Então, analisa bem o perfil dessa cliente. Ela era uma senhora, geralmente as pessoas que são doceiras têm na média ali de 40 a 50 anos, é um público mais velho, não entende nada de computador, não sabe que é um designer gráfico que faz isso, só que ela tem uma necessidade de ter um produto bem apresentado, ela tem a necessidade de ter um loginho, de ter algo mais profissional para ela apresentar o produto dela, porque isso valoriza o negócio dela. Então, o que eu pensei? Poxa, assim como essa doceira, existem milhares de outras doceiras que têm essa necessidade. Que ela precisa criar uma etiqueta, ela precisa criar seu logo, ela precisa criar postagens no Instagram, ela precisa ter uma identidade visual. Então, eu direcionei o meu negócio, a minha comunicação, somente voltada para as doceiras. Somente voltada para esse perfil de pessoas. Aí eu crio lá um logo mais feminino, mais redondinho, com utensílios de cozinha, com um nome parecido com o nome que já tem na cabeça dela. Quando ela visualiza o meu portfólio, ela fala, poxa, esse profissional, ele é perfeito para fazer a minha comunicação, ele é perfeito para criar o meu logo. Você entendeu? Então, eu comecei assim, criei lá no meu perfil logos de doceira, tags que elas precisam também, que são peças quadradinhas simples
bem simples de fazer, que você não leva nem 10 minutos. Se você abrir o Illustrator aí, se você tiver prática no seu programa que você usa, você cria um design ali, coloca uma textura, um loginho bem feminino, algo bem delicado, e coloca ali. A hora que essa doceira visualizar o seu portfólio, ela vai falar: preciso de um orçamento, preciso desse serviço. E ela nem sabe, eu nem falei para ela que eu sou design gráfico, eu nem falei para ela que eu faço flyer, que eu divulgo o negócio dela. Eu já mostrei direto a peça. Ela já criou uma conexão. É isso que eu preciso, sem eu precisar falar para ela, ó, sem eu precisar ficar panfletando. Ou seja, o que eu vejo muitos designers fazer, ele cria lá, divulgue o seu negócio, aumente pacotes de postagem, pacotes de logotipo, criação de identidade visual. Tudo isso você está falando grego na cabeça do cliente. Está entrando por aqui, saindo por aqui. Porque ele não sabe para que usa uma identidade visual, ele não sabe o que é um flyer, e muito menos ele quer comprar um pacote de postagem. O que ele vai fazer com um pacote de postagem? Isso não é relevante para ele. Não é interessante, não é atraente. Agora, se ele visualiza lá um pão de mel com uma tag prontinha, que é da forma como eu fazia, eu pegava um mockup na internet aí de doce, geralmente brigadeiro, você coloca ali uma embalagem de brigadeiro, coloca um login aplicado no brigadeiro, coloca uma etiqueta, a pessoa ela consegue visualizar, ela consegue ligar o ponto, consegue perceber que aquilo é interessante para ela, é específico para ela. Você está entendendo? Então, quanto mais específico você for, mais interessante você consegue ser para o seu cliente e mais resultado você vai ter. É assim que eu recebo orçamentos todo dia. Eu criei um portfólio específico para o meu perfil de cliente. Então você pode escolher dentista, advogado, lavanderia, você pode escolher o cliente que você quiser, desde que você sabe exatamente quais são as necessidades desse cliente, para você ofertar um produto, uma peça, um serviço que é interessante para ele. E quando ele bate o olho no seu portfólio, ele simplesmente já conecta, ele não tem dúvida, ele fala: esse profissional que eu quero contratar para fazer o meu logo, para fazer o meu design, para fazer o meu flyer. Entende? Então, quanto mais interessante você for, quanto mais específico você focar no teu cliente, quanto mais diretamente você conversar com ele, sem ruído, melhor. Por quê? Você vai falar: poxa, Yuri, mas todo mundo entende que é cartão de visita, todo mundo entende que é um flyer, todo mundo sabe que você faz uma divulgação com flyer. Não, as pessoas não sabem. Elas não entendem que um pacote de postagem pode aumentar as vendas delas. Ela não entende que um logo bem feito pode aumentar as vendas dela. Porque ela não está nem aí, ela não estudou para isso. Somos nós que estudamos para isso. Então a gente acredita que o nosso cliente tem a obrigação de saber o que é óbvio para nós. Para ele não é óbvio que ele precisa criar um logo. Não é óbvio que ele precisa criar uma identidade visual. Que ele precisa postar conteúdo na rede social dele. Porque ele nem sabe como que usa uma rede social. A gente fica querendo vender postagem de rede social, postagem bonita, logo bonito, cor bonita. Mas para que isso me serve? Isso não é interessante para mim. Então, para você ter um portfólio interessante e receber orçamentos todo dia, você tem que se passar pelo seu cliente, entrar na pele dele, ver exatamente o que ele sente, qual que é a necessidade dele, qual etapa do negócio que ele está. Poxa, ele está no início do negócio, ele está no meio do negócio, ou seja, é uma doceira. Não vou dar o caso da doceira porque eu conheço bem desse cliente. Geralmente são as pessoas que estão precisando de uma renda extra e ela faz cozinha muito bem, faz doce muito bem e ela começa a fazer esses doces para vender para fora. E como a demanda vai aumentando, ela precisa ter uma tabela de preço, ela precisa profissionalizar um negócio, ou seja, ter uma identificação do seu produto, ela precisa criar um nome. Isso para ela é muito difícil, criar nome, criar design, criar desenho, criar logo. Aí ela começa a ter necessidade, e nessa hora que eu apareço para ela. Ali a hora que ela visualiza o meu Instagram, ela fala: poxa, é isso que eu preciso de um pacote de tag, um pacote de logo, etiquetas para eu personalizar aqui meus produtos, entende? E esse trabalho é muito fácil de fazer. Se você é um designer experiente, ou mesmo que você está começando, rapidamente você consegue criar um logo para essa doceira e você atender ela com perfeição, e ela vai te elogiar muito. Porque para ela não tem conhecimento estético, ela não tem conhecimento de design, não tem conhecimento de nada. E ela está com um puta problema. O negócio dela está crescendo, ela vê a oportunidade de ganhar dinheiro, só que não tem pessoas que façam isso. Então, se você construir o teu portfólio segmentado, específico para o seu cliente, direto na dor que ele está sentindo naquele momento, você vai conseguir ter cliente todo dia. Para você ter orçamentos todo dia, você precisa ser interessante para o seu cliente. Primeiro passo,
estudar quem que é o seu cliente, estudar quais são as necessidades do seu cliente, quais dores ele está passando no momento, quais problemas ele está passando no momento. Ele precisa divulgar o negócio, ele precisa criar uma identificação para o negócio, ele precisa de uma peça gráfica. Qual que é essa identificação? Hoje você não faz isso. Se você fizesse, eu tenho certeza que você estaria recebendo um orçamento aí. Então, há uma confusão muito grande na cabeça do cliente. Se você tirar todas as dúvidas da cabeça dele, parar de querer empurrar trabalhos para ele e de falar que não fecha, se você parar de panfletar online, se você parar de querer empurrar, se você começar a falar a língua do seu cliente, falar coisas que ele entende, com certeza você vai vender muito mais e vai ter orçamentos todo dia e vai conseguir ganhar dinheiro trabalhando com o seu design. Legal? Então eu sou Yuri Maio. Se você gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo. Se você ainda não segue no Instagram, tá vendo no YouTube, não sei qual canal que você vai estar vendo isso aí, segue lá no Instagram, Freela4K. Eu posto os conteúdos, eu procuro postar conteúdo para facilitar a tua vida e fazer com que você também ganhe dinheiro com o seu design. Tá bom? Então, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Fui!